essa casa que nos acolhe com tanto amor, e eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. A minha tia também hoje veio, né, acompanhar. Boa noite. É uma alegria extra para nós. E quando eu entro aqui, né, eu fico refletindo, as casas que eu vou, eu reflito sobre o nome, né, que a casa leva. E a gente lembra de Jerônimo, esse exemplo, né, de vida, de espírito, de trabalhador, que nos inspira e nos dá uma grande lição que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Falando de fé. Aí a gente pensa, que fé que esse homem não tem, né? Daí ele passar pela provação que passou e tirar de letra e deixar esse exemplo grandioso para nós, que ele receba, né, nossa homenagem e nossa gratidão. E então, falando sobre fé, né, a gente trouxe aqui várias reflexões, porque é o que eu sempre digo, às vezes o que me toca, o que eu busco, o que eu preciso para mim, eu estudo e venho trazer o estudo, não é nada a nossa fala, né? A fala é aqui de Emmanuel, do Evangelho, e de Joana, e de tantos outros sábios que tanto nos ensinam, né? Aí a primeira coisa que a gente faz é buscar no dicionário, né, o que significa fé. Essa palavrinha tão pequena, mas que tem um sentido tão grandioso, né? É o que ela faz, o que ela proporciona, o que ela representa para nós é uma coisa realmente grandiosa e que muda a vida de qualquer um. E a fé no dicionário está escrito como confiança, crença, né? E se a gente parar só por aqui, é muito pouco. E é por isso que a gente busca na doutrina, né? Diz que no Antigo Testamento ela foi citada 2 vezes. Mas no Novo Testamento, Jesus, né, quem fala para nós, que traz a sua boa nova, ela é citada 240 vezes, essa palavrinha fé. Então, se Jesus, o nosso mestre, vê essa importância, né, da fé, de sempre estar falando no Novo Testamento, é porque é um recado valioso para nós, né? E aí, a gente sabe que Jesus, né, fala da fé, ele tem várias passagens que a gente conhece dos apóstolos, das pessoas que foram exemplos. Então, ele mostra essa fé de uma forma grandiosa mesmo. E Kardec vem ainda juntar a tudo isso que Jesus traz, e como Jesus disse, que o Consolador viria trazer muitas outras coisas para nós, que a gente ainda não tinha condição de assimilar naquela época, né? Que Jesus esteve aqui. Kardec vem falar da fé raciocinada. E tem aqui no capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? E tem os subtítulos, poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Tem a parábola da figueira seca, a fé divina e a fé humana, a fé, mãe da esperança e da caridade. É um capítulo que a gente deveria ler, acho que todos os dias, para a gente se lembrar do quanto essa fé é tão importante na nossa vida. Então, a primeira coisa aqui, né, que a gente quer trazer, que ele fala que a fé raciocinada é a que se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque está certo. E não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quer dizer, a fé raciocinada é aquela que se apoia na razão em todas as épocas da humanidade. E isso é muito legal, né, que Kardec vem nos dizer que nós temos que entender, que nós temos que compreender, que nós temos que estudar
para fortalecer em nós essa fé. Porque essa fé é construída, como Emmanuel diz no livro Vinha de Luz, capítulo 40, ele diz que a fé, a árvore da fé viva, não cresce milagrosamente no coração. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, quer dizer, não é de menor, não, é de maior esforço, porque nós sabemos, né? Como Jesus bem disse aqui no começo, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós diríamos a essa montanha, move-se daqui para lá, e ela obedeceria. E nós sabemos que essas montanhas são o quê? As dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, né? É tudo que nos atrapalha na vida de caminhar com essa fé que nos sustenta, né? Então, nós devemos vencer essas montanhas. E aí, mais aqui na frente, ele diz: a fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, o que Kardec está dizendo aqui para nós, né? Kardec escreveu, mas é um espírito protetor, Paris, 1863. Esse espírito protetor está dizendo o quê? Que é colocar em desenvolvimento as faculdades humanas. Então, ela é divina, porque ela advém do Pai, mas ela é humana, porque somos nós que a colocamos em movimento. Somos nós que a exercitamos pela força que nós temos em nós, né? E é interessante, porque a gente achou aqui nesse livro Pensamento e Vida, né, que todo mundo conhece aí, de Emmanuel, Chico Xavier, ele vem falar... Peraí, já que eu perdi. Achei. É no capítulo 6, se chama Fé, e ele fala muitas coisas, e aqui no meio do texto está escrito assim: entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma. Olha só a coerência do que Kardec, o espírito protetor, traz aqui, né? Por Allan Kardec. E o que o Emmanuel diz aqui? Que ela é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus. Que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres. Vibra em todas as coisas. Então, essa fé é sentir a divindade em nós. É sentir a presença de Deus, nosso Criador, em nós. E realizar esses prodígios, né? Que são através da nossa faculdade enquanto seres humanos. Olha que coisa linda da gente perceber, né, que nós somos capazes de ter a mesma fé que Jesus tem. Quando Jesus curava todos, né? Onde ele chegava, tudo se modificava. Ele realizava prodígios, o quê? Humanos, porque ele estava no corpo humano. E é por isso que ele ensinou para nós: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque está em nós já, desde que nós fomos criados pelo Pai.
Deus não deu para Jesus algo melhor do que deu para nós. Não. Né? Jesus esteve aqui para nos ensinar exatamente isso. Que nós podemos, assim como ele, fazer prodígios. E aí a gente traz uma reflexão aqui, que a gente só confia em quem a gente conhece. A gente não chega na rua e pede um favor para qualquer pessoa, um conselho para qualquer pessoa. A gente senta, conversa, pede um conselho, se abre, né? Para alguém que a gente conhece, que a gente sabe que é uma pessoa coerente, que é uma pessoa que não muda da noite para o dia, né? Então, é por isso que nós temos essa confiança em quem? Em Deus, o Pai, né? Em Jesus, o nosso mestre, porque eles nós conhecemos. E se nós os conhecemos, nós sabemos, né, quem eles são na nossa vida, fica mais fácil a gente ter essa fé. Por isso que a gente tem que buscar conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. A doutrina sempre nos diz isso, né, que nós temos que conhecer a nós mesmos, buscar dentro de nós o que falha muitas vezes para abalar a nossa fé, o que nos faz esmorecer, o que nós temos que corrigir e o que nós temos que exaltar em nós, né? Para a gente ter essa fé. Eu anotei aqui uma historinha, vocês já devem ter ouvido, né? Minha tia gosta muito de historinha, aprendi com ela. Tem uma historinha que diz que tinha um moço que ele tinha muito medo de andar de avião. E ele entrou no avião e sentou do lado, tinha uma criança. Falou, meu Deus do céu, hoje eu estou aqui morrendo de medo. Quem deixa uma criança entrar, sentar sozinha aqui no avião? Aí tá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Uma menina sorridente, tranquila. Aí disse que levantou o voo e disse que é a pior parte, né? Porque quando o avião decola e diz que tem uma turbulência, até ele pegar um plano e ficar tranquilo, né? Ali, aquela altitude. E aquele balançando, não sei o quê, e a menina tranquila, né, desenhando e tal. Ele olhando para a menina e suando, assim, minha nossa senhora, não é possível que essa menina não está com medo de tudo sacolejando, de a pessoa se cai. A nossa insegurança, né, o nosso medo, aquele desespero, e agarrando ali na poltrona. Aí, na hora que passou, a menina, ufa, eu respirei e falei, mas não é possível que essa menina não sentiu medo. Aqui, menininho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não ficou com medo, não? Não ficou com medo. Por quê? Você não viu que o avião estava balançando, estava tudo, né, balançando e fazendo uma coisa. Eu fiquei aqui morrendo de medo. Como é que você não ficou com medo? Porque o piloto desse avião é o meu pai. Então, quer dizer, ela conhecia quem estava ali pilotando. Ela sabia nas mãos de quem que ela estava. Era o pai dela que ama ela, que faz tudo por ela. Como é que ela ia ter medo? Ela confia naquele pai, né? E nós? A gente confia no nosso pai? Será que quando dá aquela turbulência, a gente fala, não, calma, vai passar, né? Como a nossa Mãe Santíssima falou para o Chico, calma, vai passar, isso também passa, né? Porque na hora da turbulência é difícil. Aí é que vem o teste da nossa fé. Porque a gente ter fé, tá tranquilo, enquanto tá tudo bem, sem problema, tá todo mundo bem de saúde, sem problema financeiro, é tranquilo ter fé. Agora, nos momentos difíceis, é que a coisa complica. A nossa fé parece que vai ficando espremidinha. Eu falo, meu Deus do céu, cadê minha fé, né? Que eu achava que eu tinha. Ela é construída pelas vivências do dia a dia, porque são degraus, né? Que a gente vai, opa, passei por aquele, dá uma estabilizada, agora mesmo vem outra, opa, mais um degrau, porque nós estamos aqui, até uma escola, né? A gente ainda está no mundo de provas e expiações. Nós sabemos que nós temos compromissos de outras encarnações, né? Que a gente, como dizia
os antigos, a gente não pode botar o problema na porta de ninguém, porque é nosso, a gente tem que levar e tem que vencer, porque são eles quem vão nos fazer o quê? Evoluir, ficarmos mais firmes na nossa fé. É exatamente as dificuldades que nos provam a quantas anda a nossa fé, né? E aí, mais um livro muito bom aqui para a gente tirar, né, essa lição da fé, é o Consolador, de Emmanuel também. Aqui na questão 354, faz-se uma pergunta assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha só que bonita essa primeira frase. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Palpita em todos os seres. Todos os seres sabem, foi Deus que me criou. Por mais que não tenha aquilo, né, formulado na cabeça, sente-se que é parte da criação. E essa luminosa certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, não é somente a religião que vai nos trazer essa fé, essa certeza em Deus. É a minha construção, é a minha confiança, é a minha certeza que tem um Pai que olha por mim. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Quem sou eu? Né? Qual é a minha personalidade? O que eu realizo? Eu sigo nessa fé? Eu tenho esse coração tranquilo, de repouso? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, olha só que bonito. Razão e sentimento, unidos. Porque se você olha uma situação só pela razão, muitas vezes a gente pode ser frio. E se a gente olha só com sentimentos, a gente pode ser mole demais. O que está dizendo? A gente tem que usar os dois. Como Deus é justo e bondoso e misericordioso. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Lembra que a gente falou da turbulência? É na turbulência que essa fé tem que mais se fortalecer e não estagnar. Virar aquela florzinha murcha. Não, ela tem que estar firme, viçosa, para crescer e frutificar, né? E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. A gente quer trabalhar para intensificar essa nossa iluminação, ou a gente prefere ir pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido? Traduzindo, a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, olha só,
essa certeza da assistência de Deus, que dá essa confiança para a gente enfrentar todas as lutas e problemas. Se a gente souber que tudo que vem para nós é porque a gente precisa passar e que Deus não quer jogar um problema para aniquilar a gente, não, mas é para fazer a gente ficar mais forte superando ele. Ah, mas fulano que eu amo está com uma doença, pode desencarnar. Pode. Mas o que cabe a nós? Manter a nossa fé. E saber que Deus está no controle. E se for para a pessoa desencarnar, que assim seja, segundo a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade. Não, né? Seja feita a minha. Porque eu quero que seja feita a minha vontade. Mas eu sei mais do que Deus, do que o outro precisa, ou do que eu mesma preciso, a gente não sabe. Deus sabe. E é por isso que a gente tem que ter essa confiança, né? E ainda mais agora, nesse mês de setembro, que a gente fala tanto, né, do Setembro Amarelo, da valorização da vida, ter essa certeza no amparo de Deus, na providência divina, ela espanta qualquer pensamento, né, de autoextermínio ou de acabar com aquela situação. Porque se a gente tem fé, a gente tem que ter o quê? A humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo. Vamos lembrar de novo do Jerônimo. Ele trabalhava apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar da paralisia. Ele era humilde porque ele aceitou. Ele não se rebelou, ele não se revoltou. Ele aceitou. Muitas vezes a gente não aceita o problema que vem para a gente. Eu não aceito. Eu não merecia passar por isso. Fulano não podia ter falado aquilo comigo. Isso é falta de humildade. Todos nós erramos e todos nós precisamos do perdão alheio, assim como também as pessoas erram e precisam do nosso perdão. E não é só na rua, não. É principalmente dentro de casa. Porque, às vezes, as pessoas que a gente ama, a gente espera... Não, fulano nunca vai me decepcionar. Não existe isso. Nós todos somos seres humanos, né? Nós temos falhas. E as dificuldades acontecem. Mas, muitas vezes, é para fazer a gente crescer junto. Porque quando a gente entende que o outro erra, que a gente ama ele mesmo assim e perdoa, a gente caminha com mais segurança um do lado do outro. É confiar, né, que tudo vai ser conforme a vontade de Deus. E aí, essa disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Essa frase aqui lembra vocês quem? Faça-se na serva a vontade do Pai. Maria. Essa era uma mulher de fé. Né, gente? Passar o que ela passou, ser mãe de Jesus, ensinou o nosso mestre a falar, a andar, a comer, né? Fazer tudo na vida. E foi uma mulher de fé. Porque tudo que ela viu o filho realizar e depois tudo que a humanidade, nós, né, fizemos com o mestre. Não é para qualquer um, não. E aí eu fico pensando, naquele dia que veio, né, lá o anjo e falou, você vai ser a mãe do Messias, que vai vir para mudar o mundo. Pensa bem, o que ela pensou? Eu? Né? Aí a gente fica, mas é comigo isso? Será que a gente tem fé na gente mesmo? Será que a gente acredita, não, eu vou conseguir passar por esse problema? Eu vou conseguir, eu vou melhorar dessa doença. Porque a fé, né, já foi estudada, já foi feita pesquisa, que as pessoas que têm fé, a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. Então, quer dizer, uma pessoa que tem fé, ela até se autocura. Né? Porque, como diz aqui, o embrião, o germe,
germe, né? Está em nós. Então, a gente pode fazer isso. Jesus não curava as pessoas pela fé, e nós sabemos que tudo é energia. Aí, a gente pode manipular essa energia, pensa dentro de nós. A gente não fluidifica uma água, a espiritualidade não vai e fluidifica aquilo ali. Quando a gente dá um passe, a gente não transmite, né, energias. Nós somos muita água, né? E nós podemos também nos purificar, nos transmitir essas energias. Quando a gente tem o quê? Fé. Quando a gente tem essa certeza de que está barato. Então, a gente pode vencer, né? E, ó, a fé, né, essa crença, ela pode diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, respiratórias, infarto, insuficiência renal e até AVC. Porque a fé opera em nós, né? Curas e obras. E aí a gente lembra que a fé sem obras é morta. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito bonita que ela diz que as mãos que auxiliam são mais santas do que os lábios que oram. A oração é importante, é muito, muito importante. Por isso que Jesus, nosso mestre, sempre se recolhia para orar, para falar com Deus. Mas depois que ele orava, o que ele ia fazer? Ia ao trabalho, ia servir, ia curar, ia ensinar, ia exemplificar a sua vida, né? Para nós, para ficar de exemplo para nós. Então, por isso que a fé precisa de obras. E a gente constrói essas obras na nossa vida, a gente busca, a gente faz por nós, a gente faz pelo outro, a gente é um exemplo de fé para os nossos filhos. É importante porque as crianças, né, as pessoas ao nosso redor, elas nos veem como exemplo. E é tão bonito quando você vê uma pessoa falando com uma fé, você fala assim, nossa, que bacana, fulano é uma mulher de fé, ou fulano é um homem de fé, né? Porque ter fé é importante. A gente não fala assim, é um ato de fé, que a pessoa vai convicta, fala com aquela força. A palavra tem força, então até isso a gente tem que se policiar. Como que anda a minha fala? Eu exprimo pela minha fala a minha fé, ainda mais nos dias atuais, né? Outro dia eu estava conversando com a pessoa, mas esse mundo está perdido. Olha só que confusão, para tudo quanto é lado, um monte de coisa. Eu estou, sinceramente, eu estou desesperada. Falei, não, minha irmã, calma. Não é assim, não. O mundo já esteve muito pior, né? Agora que a gente está ainda começando a colocar as coisas nos eixos, mas é assim mesmo. E aí a nossa obra, né, da nossa fé, o nosso trabalho, começa em nós, justamente nos policiando, nessa fala, nessa crença. Porque se eu acreditar que o mundo está perdido, como é que vai fazer? Fica difícil até de levantar da cama de manhã, né? Então, é policiar a nossa fala, o nosso pensamento, os nossos atos, nossas atitudes. Porque Jesus confia em nós. Jesus espera de nós. Porque nós somos os braços dele aqui. A Maíse Braga é uma oradora espírita. Outro dia eu vi ela contando uma história muito bacana. Diz que teve uma igrejinha lá na Alemanha que ela foi derrubada na época da guerra. E aí acabou com tudo, né? E aí eles sobrou lá, tinha a imagem de Jesus, só que ele ficou muito deteriorado e eles tentaram reformar e tudo. Só que as mãos demoraram para chegar, porque eu acho que a mão é uma coisa mais detalhada, não sei, ia vir de outro lugar. E chegou o dia de inaugurar a igreja. E aí o pessoal falou, e agora, como é que nós vamos inaugurar a igreja? Está tudo lindo, e Jesus sem mão. Mas não é possível, não podia ter acontecido isso. Aí diz que veio um senhor que entrou e falou assim,
eu acho que vocês deviam manter, sim, a inauguração. E eu vou dar uma ideia que eu tive aqui para vocês escreverem em cima desse crucifixo com Jesus sem mão. Aí diz que ele falou assim: as únicas mãos que eu tenho são as suas. Forte. As mãos de Jesus que estava faltando lá, estava onde? Está aqui, ó. Essas são as mãos de Jesus, se a gente colocar a serviço dele, né? Vou beber uma aguinha aqui. Outro exemplo de fé que a gente tem é uma outra historinha de Chico Xavier. Nosso querido, né, e amado Chico, ele não pode esquecer dele. Diz que o Chico namorava lá em Pedro Leopoldo, e todo sábado ele ia nas casas fazer aquelas visitas, né, domiciliares. E diz que tinha lá uma moça que ela era totalmente paralisada o corpo, né, doentinha, e ele ia lá, chamava Valéria. Vocês já devem ter ouvido essa história. E ele ia lá, a pedido, acho que das irmãs, né? Não sei de quem que cuidava da Valéria, e ela nem falava. Ela só balbuciava alguma coisa, algum som, mas ela tinha muita dificuldade. Aí diz que o Chico chegava, sentava com todo carinho: ô, Valéria, minha irmã, como é que você está? Me fala, Valéria, você está melhorando? Você está bem? Que alegria estar aqui com você. Diz que quando ele podia, levava uma bala, levava um bolo, né? Aquele carinho do Chico. E diz que ele sempre ia: ô, Valéria, mas eu fico triste de você não falar, Valéria. Ó, você precisa ter fé, minha irmã. Você precisa ter fé em Jesus. Ó, fala Jesus. Se você conseguir falar Jesus, ele vai te curar. Fala, Valéria, fala Jesus. Aí diz que a Valéria mexia um pouquinho assim e não saía nada. Aí na outra semana ele repetia a mesma coisa. Fala, Valéria, Jesus, ó, no dia que você falar Jesus, ele vai te curar. Aí diz que um dia ele foi e que ela estava com uma pneumonia. Estava mais fraquinha. Tudo. Ô, Valéria, minha irmã, você tem que ter fé, Valéria. Você tem que ter fé. Vamos falar Jesus. Se você falar Jesus, ele vai te curar. Aí disse que ela fez aquela Julu. Saiu uma coisinha assim. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Uma coisa boa, Valéria. Você falou, Valéria. Ô, fulano, aí chamou todo mundo. A Valéria falou Jesus, do jeitinho dela, né? Aí disse que quando foi no outro dia, a Valéria desencarnou. Aí passou um tempo, o Chico deu um infarto. Deu um infarto, foi para o hospital e estava lá com dores e tudo. Aí o médico falou: Chico, temos que ver isso aí. Não está muito bom o seu lado da coisa, não. Aí o Chico: não, mas vamos ter fé, né, e tal, aquela coisa doce que era o Chico. Aí disse que ele viu uma moça entrando muito iluminada no quarto. Muito bonita. Ele falou: ô, minha irmã, seja bem-vinda. Você fica à vontade, né? Seja muito bem-vinda. Ô, Chico, você não está lembrando de mim, não, Chico? Ô, minha irmã, você me perdoa, mas é porque a doença, né, sabe, deixa minha cabeça meio ruim, eu não lembro muito. Às vezes, assim, se você falar o nome da família, eu até vou lembrar, mas você me perdoa, não estou lembrando. Fala para mim o seu nome. Eu falei: não vou falar meu nome, não. Mas eu vou falar uma coisa que você vai saber quem sou eu. Então, fala, meu irmão. Jesus. Ô, Valéria, é você, minha. Nossa, mas quanta luz, você está muito bonita. Aí ela falou: você sempre me ensinou, Chico, a ter fé. Então, agora é a vez de você ter fé. Aí disse que ela foi, pôs a mão no peito dele, né? Uma luz e melhorou. Aí, claro, né? Aquele infarto, que o médico falou que não era uma coisa boa,
passou a ficar bom. E o Chico depois ficou com uma angina, né? Que ele falou que era a esposa dele, né? Que ele carregava. Mas viveu aí até quando viveu, né? Então, essa é uma história de fé muito bonita, né? Que traz para o nosso coração muita alegria. E aí, a gente pode também lembrar, né, e trazer para nós aqui, para a nossa reflexão, muitos outros exemplos de fé. Né? Vamos lembrar aí de Paulo. Era Saulo, tinha fé fervorosa nas leis de Moisés. Por isso que ele perseguia os cristãos. Porque eles não andavam conforme as leis de Moisés, né? Porque eles seguiam o quê? O Novo Testamento de Jesus, né? A Boa Nova. E aí, ele era fervoroso, ele era bravo, ele perseguia, mas ele via que faltava alguma coisa nele que ele via nos cristãos. Eles tinham uma fé, mas uma fé tão grandiosa que ele não conseguia entender. Porque eles eram perseguidos, eles eram mortos, mas eles continuavam firmes na fé. É a fé, né, que nos inspira daqueles nossos irmãos cristãos. Sofreram muitas perseguições, mas eles eram perseguidos, mas não perdiam a fé. Não renegavam a fé que tinha, né? E aí, esse que era Saulo ainda, né? Fica ainda mais bravo, porque a própria noiva dele virou cristã, e ele foi lá e ela falou sobre Jesus com ele com tanto amor. Ela estava na beira de morrer e serena, tranquila, com uma fé inabalável, e aquilo mais uma vez o incomodava. Que fé é essa, né? Ele devia pensar. E aí ele vai em busca daquele que tornou a esposa dele cristã, que é Ananias, né? E na estrada de Damasco, ele fica cego pela presença de Jesus, aquele sol maravilhoso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus perguntou. Era isso, ele não entendia o que esse mestre fazia com as pessoas. Mas quando ele ouviu, entendeu? E aí aquela fé foi crescendo dentro dele. Né? E ele virou Paulo depois, né? Porque ele trocou esse nome. E foi renegado por todos por causa da sua fé. A mãe, o pai, os amigos, todos viraram as costas para ele, mas ele continuou firme. E foi, né, um dos maiores apóstolos de Jesus que mais propagou o cristianismo, né, esse nosso amigo que nos inspira tanto, que é o Paulo de Tarso. E aí ele tem aquela frase: combati o bom combate, guardei a fé. Esse tinha fé. Era apedrejado, era escorraçado, dormia no deserto, não tinha água para beber, não tinha comida para comer, mas ele seguia firme, né? E morreu decapitado, guardando a fé. Que exemplo para nós, né? Grandioso. Outra também, que eu acho muito bonito o exemplo dela, a mulher Moisés, que a gente não conhece muito, mas sabe do problema que ela tinha, né? E quando ela ouviu falar daquele mestre que curava com amor, que respeitava as pessoas, que tinha essas obras, né, da fé, ela falou: esse vai me curar. Esse, se eu esbarrar nele, eu sei que eu vou ser curada. E ela, doente, enfraquecida, enfiou no meio da multidão e queria, porque queria chegar perto de Jesus e pedir para ser curada, mas a multidão era tão grande que ela não conseguiu, ela caiu, no que ela caiu, diz que ela encostou na barra das vestes de Jesus, e na mesma hora ela se curou. E Jesus parou, quem me tocou, né, que a gente conhece, quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, virtude. E ela falou, fui eu, mestre, perdão, né, porque diz que a mulher impura não podia nem tocar ninguém. E Jesus falou, a sua fé te curou.
Então, Jesus sempre nos ensina que a fé deve partir de nós, porque nós temos essa fé dentro de nós. Nós temos que colocá-la em prática. E aí, para a gente já ir encaminhando para o final, eu peguei uma mensagem do livro Episódios Diários, da Joana de Ângeles, né? Psicografado pelo Divaldo, capítulo 45, Força da Fé. A força da fé, a fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Olha o que a Joana diz. Constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da vida corporal. Não parece a gente com aquele monte de equipamento para passar por uma corda bamba assim, mas você sabe que você não vai cair porque você está com aquilo? É isso aí. É essa fé. Assentada nas sólidas bases da razão. Olha o que o Kardec diz, né? Luz acesa na sombra. Aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. Quem constrói a fé nunca mais vai perder. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola em oceano imenso. Pensa bem, um barquinho à deriva, no meio desse imenso oceano. É um homem sem fé, perdido, sem rumo. Quando bruxoleia a fé e se apaga por falta do combustível que a razão proporciona, ei-lo a padecer a rude provocação de ter que seguir em plena escuridão. Quem não dá combustível para a sua fé permanecer acesa, vai andar na escuridão, sem enxergar, sem ver o que está acontecendo, né? A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Nós devemos refletir, trazer tudo isso para o nosso dia a dia. É refletir, é pensar, não é só ficar aqui ouvindo, sair dali e já esquecer tudo, não. É trazer para nós refletir. O que o Paulo falou, o que o João falou, o que o Emmanuel disse, o que o Chico mostrou, o que Jesus nos ensina. Exercita mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade do ser. Tem pessoas que não acreditam que pode encontrar com um familiar querido. Mas quem acredita? Vai acontecer. Porque se você tem fé, você vai conseguir. E é muito lindo quando a pessoa fala, eu encontrei a minha mãe, eu encontrei com uma pessoa querida minha, porque ela sabe, ela tem certeza. Ninguém precisa acreditar. Ela sabe, porque ela viveu e ela tem fé no que ela viveu. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem, com que triunfarás nos tentames da evolução. Quem não tem coragem, não sai em campo. Se Paulo não tivesse coragem, nós também temos que ter essa coragem. E se a gente tem coragem, a gente triunfa.
Conforme a intensidade da tua fé, agirás fazendo na tua vida aquilo que realmente acreditas. Se eu acredito que eu não consigo, que eu sou vítima, que eu sou uma pessoa que precisa muito de ajuda, eu não vou conseguir vencer as minhas dificuldades. Agora, se eu acredito, eu posso, eu consigo, tá difícil, tá, mas Deus vai me ajudar. Eu não sou nenhuma vítima, não, eu não sou nenhuma coitadinha. Eu tenho coragem e eu vou em busca. Olha o exemplo da mulher no Reis. Doente, com mal-estar, ela buscou e conseguiu. Porque é o que a Joana está dizendo. Conforme a intensidade da sua fé, você vai agir. Se você não tem fé em você mesmo, você não age. E fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. A gente só é e só constrói o que a gente acredita de verdade. Então, nós temos que ter essa fé, né? E o outro exemplo, para finalizar, aqui, é o exemplo do Pedro. O Pedro começou a seguir Jesus daquele jeito turrão, né? Aquele jeito de contestar, de não aceitar as coisas. Ele era muito bravo. Aí diz que teve um dia que eles estavam no barco lá pescando, lá no meio do lago, né? Eles viram um vulto vindo andando. Ué, o que é aquilo? Tem alguém vindo andando sobre as águas. Será que é um fantasma? Os apóstolos assustaram ali dentro do barco. E aí diz que Jesus falou, não tem mais, sou eu, Jesus, né? Aí diz que o Pedro, mais que depressa, se és tu, mestre, faça com que eu vou aí. Aí diz que Jesus fala, vem, Pedro. Pensa bem, se sair do barco ali com o pé na água para andar, se põe no lugar do Pedro. E ele foi titubeando, diz que saiu, começou a andar, mas agora mesmo começou o negócio meio ficar mole. Diz que ele começou a falar, eu vou afundar, Senhor, me ajuda. Jesus catou na mão dele, homem de pouca fé. E levantou ele, né? Quer dizer, Jesus chamou ele para andar em cima das águas e ele teve dúvida ainda. Igual a gente, né? Aí diz que mais para frente, né? Ele já tinha vivido tudo, né? Com Jesus, já estava lá perto da época, né? Da morte de Jesus. E aí diz que Jesus falou, vocês vão me perder. Né? Vai acontecer, não vai ter jeito. Aí diz que o Pedro, não, mestre, eu não vou deixar, ninguém vai fazer nada para o senhor, que ele era bravo, né? Ele achou que ele ia ter força, né? De impedir o mundo, né? Aí diz que Jesus falou, Pedro, eu oro para ti, Pedro, para que você tenha fé, mas você vai me negar 3 vezes. Que isso, mestre? Eu negar o senhor jamais. O que aconteceu? Nós sabemos que ele negou, né? Por 3 vezes ele negou antes que o galo cantasse, né? E nós somos assim também. Muitas vezes a gente nega a nossa fé, a gente nega que pode vencer, a gente nega a crença que nós temos em nós, em Deus, a gente é assim. Mas aí, Jesus volta, né? E conversa com ele, conversando com ele, diz, tu me amas, Pedro? Amo-te, Senhor. Tu me amas, Pedro? Amo-te, Senhor. Aí diz que Jesus pergunta, Pedro, filho de Timeu, tu me amas? Amo-te, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava pedindo para Pedro? Para ele trabalhar em prol dessa fé, desse amor, arrebanhando, né, as suas ovelhas, fazendo lá a casa do caminho. E aí, Pedro faz a obra, se torna um homem de fé, né? E aí diz que um dia ele e João foram passar
perto do templo, e tinha um senhor paralítico ali esmolando, esticando as mãos, né? E ele estica a mão para Pedro, e Pedro fala com ele: ouro nem prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E esse homem foi curado. E ele levantou e seguiu a sua vida. Essa era a fé conquistada, enfim, né? Que exemplo lindo. Passou por problemas, por dificuldades, mas ele a superou e acreditou em si mesmo. Então, vamos acreditar em nós, porque Jesus acredita. E ele espera, né? Que nós façamos a obra dele, por nós e por todos ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, gente.